Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miaucast, o seu podcast sobre o mercado imobiliário de Alagoas. Meu nome é Márcio Piscinini. Eu sou Joel Carvalho. E hoje estamos aqui com Sérgio Cabral. Sérgio Cabral é presidente do Cresce e um dos corretores mais respeitáveis de Alagoas. Bom dia Joel, bom dia Marcinho. Bom dia, Cabral. É uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês para esse bate-papo aí. Daí estou aqui às ordens, que vocês quiserem saber sobre o mercado imobiliário e sobre trajetória da minha vida até chegar aqui, fiquem à vontade em perguntar. Coisa boa, Cabral. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para aprendizado para todo mundo e para prosperar com o mercado alagoano. Cabral, como que foi a sua caminhada até hoje? Aqui para chegar como presidente do Cresce, como que você começou decidiu ali a ser corretor de imóveis? Só Deus sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Diz o poeta, né? Então, na realidade, é o seguinte, são 38 anos de profissão, Marcinho. Então, digamos assim, foi com o início de toda a carreira de um profissional, uma carreira bastante difícil, né? Por quê? Porque os tempos eram outros, né? Eu vejo hoje corretores se destacando, né? Faturando muito mais alto do que eu, o cara com uns 5, 10 anos de profissão, devido à mudança de forma de atuar no mercado. Atua totalmente diferente. Na época, quando eu comecei, era do tempo do facsímile, né? Você queria uma tabela, por exemplo, a pessoa te passava um fax, né? Era assim meio que você dependia totalmente de trabalhar numa imobiliária. Hoje não, o cara tira o Cresce e já vai trabalhar na rua. Então, 38 anos atrás, quando eu comecei, a Ponta Verde tinha, eu acredito que 20 prédios, talvez no máximo, entendeu? Eu acompanhei aquele crescimento da Ponta Verde toda. E, digamos assim, não foi eu que escolhi a corretagem, foi a corretagem que me escolheu, né? Na realidade, eu vim trabalhar em Maceió, por uma empresa chamada Orcelat, e essa empresa, depois de quase 2 anos aqui, ela quis me transferir e eu não aceitei a transferência, aí recebi a demissão por não ter aceito a transferência, né? Mas eu já tinha feito algumas amizades aqui em Maceió. Já tinha criado um network. Já tinha criado um network, né? Mas aí pensei em ir embora. Eu sou de Fortaleza, né? Pensei em ir embora. Fortaleza ainda estava com 1,5 milhão de habitantes, aqui só tinha 430 mil. Eu digo, não, vou voltar para minha terra para começar. E uma vez eu conversando com um amigo, chama-se Alexandre Godoy, ele disse, rapaz, Cabral, eu acho que tu dá para ser corretor de imóvel, velho. Aí eu, como é que faz? Ele diz, rapaz, você tem que fazer o curso, né? Mas nem precisa do Cresce. Te apresento o dono da imobiliária, dono não, o gerente, que é muito meu amigo, estudei com ele, e aí vai. E aí eu me apresentei a esse rapaz, que se chama Antônio Márcio Brito Raposo, foi o meu primeiro gerente, né, na do Monte. Ele era gerente, inclusive, era um cara que tinha 25 anos, eu estava com 22, ele com 25. E Márcio me fez a primeira experiência como corretor, foi o seguinte, eu fui atendido por ele, né, ali numa segunda-feira, aí ele disse, me espera aí um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa. Ele me atendeu 5 minutos e mandou eu esperar. E aí eu fiquei esperando. O cara foi embora, tchau, até mais tarde, volta 2 horas. Eu voltei, 10:50 estava lá, fui almoçar e voltei. Isso passou-se uma semana, velho. Eu falei, esse cara tá de sacanagem. 5 dias eu indo lá. E ele nada. Quando foi na segunda-feira, durante o final de semana eu pensei, vou ou não vou? Esse cara não quer me contratar, velho. Mas a insistência, né? A persistência. A persistência e a insistência. Se você não for persistente, você não dá para corretor de imóveis. E ter paciência. E aí, quando eu cheguei na segunda-feira, cheguei lá 15:07, entrei, porque os caras começavam a chegar às 7, eu tinha que dar mais exemplo ainda, cheguei 15:07, mas um pouco o Bionic, chama ele de Bionic, entrou, olhou assim pro lado, oxi, tu tá aí, é? Eu digo, tô, você mandou voltar na segunda-feira? Ele disse, vem pra cá. Aí quando eu entrei, disse, tá contratado. Disse, agora? Tu vai me dizer? Ele disse, porque primeiro teste da paciência. Se você desistisse ali é porque não dava pra ser corretor. E eu insisti, né? E aí eu, contratado pela do Monte, achava que ia receber salário, como todo mundo acha que o corretor vai receber salário. E aí, meu velhinho, eu me vi ali no 121º corretor de imóveis, eu digo, caramba. Depois que ele me explicou como funcionava, eu digo, eu tenho que arregaçar as mangas, botar debaixo do braço e ir para a rua. Fui fazer minha primeira venda com 29 dias, uma venda financiada, ou seja, você recebe depois do financiamento. 90 dias depois? 90 dias por aí. A minha sorte
É que eu tinha vendido um carro meu lá em Fortaleza, eu tinha pago a pensão onde eu morava, ali vizinho ao Palácio do Palácio do Governo. Sim. E aí eu tinha café e almoço, não tinha janta. Mas não tinha janta, mas aí eu pegava o almoço, rasgava no meio, botava um prato por cima, e aí, como eu era um cara muito versátil, às vezes a dona estava lá, eu chegava, pegava ali, ia lavar uma louça, não sei o quê. Ela chegava para mim de noite para me agradar também, né? Ah, meu filho, vou botar aqui 2 ovos junto do seu almoço, porque eu tô vendo que tem pouca mistura, né? Aí então eu já tinha ali garantido o jantar. E aí foi. Eu fui recebendo as minhas comissões, aí eu fui vendo que realmente, se você começar a trabalhar, aí eu tirava plantão sábado, domingo, feriado, dia santo. Chegava na sexta-feira e dizia, meu amigo, quem é que não quer tirar plantão? Tô aí, me deu dinheiro do busão e o dinheiro do almoço que eu vou me embora. Quem tiver já com o seu pé de meia garantido. Logicamente, em toda imobiliária, velho, tem aquele corretor, bom vivan, pomposo, que tem que ir lá para plantão, não é? Aí, sabe, Cabral, vai lá, me tira lá. Aí eu digo, me deu o dinheiro do ônibus, o dinheiro do almoço. Aí o cara dava. Porque eu ia sair da pousada para ir para Ponta Verde ou para Jussara, sem tomar um dinheiro de uma Coca-Cola, que eu não tinha. É verdade. Aí eu tinha que ir para a luta, né? Então, o meu começo foi assim, muito difícil. É por isso que hoje eu, como presidente, eu digo aos caras, perseverem, não desistam. Ponha essa profissão como a número 1 de você. Não ponha como a segunda, não. Ponha como a número 1. Se qualifiquem. Né? Qualificação, ela é muito subjetiva, muito genérica. Entendeu? Por que se qualifica? Porque a forma que você se veste é uma qualificação. Verdade. Certo? Se você procura fazer, como eu fiz 2 vezes o curso da professora Osmandina para tentar me corrigir nos meus erros de português, entendeu? Então, essa qualificação não é só a venda em si, né? É como atendimento. Livros eu li vários. Eu li uma frase que até hoje eu vejo na internet que diz assim, tá difícil? Você tá no caminho certo. É verdade. Tá fácil? Desconfie. Tem alguma coisa errada. Porque tudo que é difícil é valoroso. Entendeu? Então, tudo que tem valor é difícil. Você vai valorizar aquelas coisas que acontecem na tua vida quando ela é difícil. Né? Então, você procura valorizar mais ainda o teu ganho. Aí você gosta de comprar um bom carro, você gosta de morar bem, você gosta de se vestir bem. E isso foi acontecendo na minha vida. Entendeu? Um dos primeiros carros conversíveis que chegou foi o Cadete GSI. Eu consegui comprar um já com 10 anos de profissão. Que profissão maravilhosa. Com 12 anos de profissão, comprei meu primeiro apartamento. É uma profissão que ela proporciona ganhos aonde em outras profissões a gente não conseguiria. Na realidade é o seguinte, quando você, Piscinini, você olha para o cliente como parceiro, certo? A sua condição de fomentar ou de fazer um bom negócio para aquele parceiro, certo? É que te leva lá em cima. Verdade. Porque quando você olha o cliente apenas como cifrão, você está fadado ao fracasso. Entendeu? E nesse momento, Cabral, teve alguém que te deu um start assim, ó, profissão de corretor de imóveis aqui pode ser o futuro, para você tomar essa decisão? Márcio Raposo. Você conheceu o Márcio Raposo como? Assim, foi aleatório? Foi nessa tua época que você estava nessa empresa? Eu conheci quando eu fui como tentar na do Monte. Né? Ele era o gerente, e aí eu fui indicado, o bom é que eu fui indicado por um amigo dele, um grande amigo dele. Eu cheguei e disse, diga, Márcio, quem é? Sérgio Cabral, amigo de Alexandre Godoy. Aí ele me recebeu, entendeu? Aí eu digo, olha, Alexandre, aí quando eu descobriu, ele pensava que talvez quisesse comprar um imóvel, porque o Alexandre era corretor, mas trabalhava mais no Tribunal de Contas, ele achava talvez que eu quisesse comprar, me atendeu. Mas quando ele me viu lá, raquítico, eu tinha 69 quilos, que me chamavam, meu apelido na do Monte, porra, era Etíope. Porque eu era magro pra caramba, entendeu? E aí ele olhou assim e disse, essa desgraça não vai comprar imóvel não, mas o que tu quer? Eu disse, rapaz, Alexandre me disse que eu poderia... Aí ele disse, não, espera aqui um pouquinho. Eu levei uma semana esperando pelo cara. Então, ele me deu porque é o seguinte, eu via a garra dele, eu via o que ele lia, os livros que ele lia ali. Então eu comecei... Porque é o seguinte, sem conhecimento, velho, não é nada. Conhecimento é tudo. Então, é um conhecimento geral, porque nós corretores somos psicólogos, certo? Somos advogados, às vezes médicos, entendeu? Arquitetos, engenheiros, entendeu? Mestre de obra. Analista de finanças. Pois é, analista de finanças. Então você tem que entender um pouco para poder dialogar com o cliente. Para ter aquela sinergia no atendimento. Isso, porque às vezes o cliente vem comprar um imóvel, aí diz, rapaz, eu tô com problema. Aí entra a psicologia. Você tem que entender um pouco de psicologia para poder conversar com esse cara. Aí o cliente entra, rapaz, eu acho que o imóvel não dá essa rentabilidade. Aí você tem que entender de finanças.
né? Tem que ter um HP na mão, porque você sabendo manusear HP, você mostra para ele que realmente o imóvel vale a pena. Porque às vezes o cara vai só no percentual do resultado financeiro do dinheiro dele. Esquece. Mas ele não vê a valorização que o imóvel dá. Exatamente. Certo? Eu digo isso aqui simples. Né? Meu apartamento que eu comprei em 2012, né? Quando ele esteve pronto em 2014, ele estava valendo 100% do que eu tinha pago. Né? Hoje ele vale 5 vezes mais. Eu sou bem sincero mesmo. Eu hoje não teria condições financeiras de comprar o meu apartamento onde ele é. Porque ele estaria por mais de 2 milhões de reais. Entendeu? Então ficaria difícil eu, como corretor de imóveis. Mas na época, eu sempre faço o seguinte com meus clientes. Pode comprar, compre o melhor. Pega a tabela aqui, qual é o melhor? É o apartamento X. Tem condições, então compro esse. Entendeu? Por quê? Porque eu sempre digo, não pensem só na hora da compra. Certo? Por quê? Porque um dia você pode vender. Aí o cliente vai e me diz assim, mas aqui eu vou ficar o resto da vida. Sim, mas tem os teus herdeiros. Que vão precisar vender um dia, entendeu? Então nada é para sempre. E a gente nunca sabe o dia de amanhã também, né? E esse momento agora que a gente passa no mercado, principalmente com a taxa Selic em alta, eu tenho atendido muitos clientes que o pessoal tem falado, cara, se eu deixar meu dinheiro aplicado, não vejo muito sentido em tirar a aplicação do meu dinheiro para comprar um imóvel. Né? Por mais que você pegue... Aí é onde você, entendendo um pouco do lado financeiro, exatamente. Certo? Aí você tem condição de convencê-lo. De no mínimo conversar sobre o que o cliente está falando. É porque se o cliente, às vezes é o seguinte, o pessoal me pergunta assim, Sérgio, qual o melhor momento de comprar um imóvel? O que você pode. A hora que você pode. Entendeu? Não existe esse momento de dizer assim, porque quando a taxa Selic estiver lá embaixo. Tem um nomezinho fácil, portabilidade. Exatamente. Você compra ela aqui em alta, aí daqui a 2, 3, 5 anos ela baixa, você faz a portabilidade, qualquer banco faz. Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? Às vezes o cliente chega para mim e diz assim, Sérgio Cabral, eu estou pensando o seguinte, eu vou passar 1 ano juntando, 2, 3 anos juntando o dinheiro para comprar o imóvel, porque eu vejo que eu vou ter uma condição, uma barganha melhor de comprar assim. Eu digo, não faça isso. Negativo. Não faça isso por quê? Porque o mercado, e como ele está sempre constante em alta, porque o déficit imobiliário em Alagoas ainda é grande, o que acontece? O preço vai subir e a tua aplicação não vai acompanhar. Então você fecha hoje, tem condição de fechar hoje? Com um sinal menor? Fecha. O que for entrando na frente, no lugar de você ir juntando, você vai abatendo de trás para frente. Se você conseguir um financiar, a melhor coisa é você financiar pelo banco, certo? Por quê? Porque quando você financia o banco, você bota, eu sempre digo, bota o que você puder. O máximo de tempo possível. 360 ou 420 meses, bota o que você puder. E amortize o maior que você puder também. De trás para frente. De trás para frente. Que aí você vai pagar menos juro, né? Então, se você pagar menos juro, o teu imóvel vai ficar menos, né? Custoso. E tem pessoas que às vezes acham que para amortizar tem que juntar grandes volumes. Não. Às vezes com R$2.000 de amortizador. R$2.000 eu quero adiantar, você vai adiantar não em parcelas, em tempo. Isso, exatamente. Entendeu? Você vai lá e diz, olha, eu quero adiantar aqui 2 anos da minha prestação, entendeu? Então, você tem que ver o que você quer fazer. Porque, por exemplo, meu escritório é ali no The Square. Eu fui o terceiro escritório a chegar lá, certo? Logo no início. Logo no início eu cheguei lá. Aí primeiro foi a doutora Valéria Cox, depois a doutora Maria Helena, que inclusive é a contadora da construtora, não é? Uma das melhores que tem aqui. E aí eu fui o terceiro. Então estava totalmente vazio o prédio. E aí eu fui começando a trabalhar. Depois que os donos, alguns me conheciam, e eu comecei a administrar, comecei a vender lá, vender bem. E chegou um cliente, ele e a esposa, e disse, Sérgio, eu quero alugar 3 salas. Aí quanto é o aluguel? Na época dava 2.500, cada sala daria 7.500, né? O aluguel das 3 salas. Aí eu falei, doutor, lugar do senhor alugar, porque você não compra. O valor da prestação ia ficar muito próximo. Aí ele disse, me convença. Aí matei. O cara me disse, me convença, deixou para que eu fizesse o meu trabalho bem feito. Deixou a bola quicando só para você... É o conhecimento da área financeira. Eu digo, me dê 5 minutos, sente aí. Peguei HP e disse, o senhor sabe que o reajuste do aluguel é pelo IGPM, não é isso? É. O IGPM, abri aqui na tela, né? No Portal Brasil, aí tinha lá, GPM do ano, deu 5 e pouco, 7 e pouco. Teve, agora na pandemia deu 37%. Exatamente. A maioria tiveram que negociar, entendeu? Aí eu cheguei para esse cliente e disse, olha aqui,
Se o senhor comprar essas salas, certo? Ela vai lhe custar X mil reais, certo? Diferença, o banco ainda estava financiando 80% do valor para a área comercial, que hoje só financia 70%. Eu consegui financiar 80%. Ia precisar de 20% de entrada. De 20% somente de entrada. Eu digo, doutor, se o senhor tem esses 20%, veja que diferença. Fiz o cálculo, a prestação para ele em 12 anos, 10 anos, sairia X mil reais, 8 mil e poucos reais, 8.500 reais, certo? Aí eu mostrei para ele o seguinte, essa prestação, ela é decrescente. O seu aluguel, ele é crescente, certo? Essas salas vão valorizar. O senhor está pagando essa sala hoje, o senhor está pagando a R$3.800 o metro quadrado. Quiçá, daqui a 10 anos, ela esteja a 8 mil, tenha dobrado aí 8, 9 mil reais. Né? Em menos de meia hora ele disse, me convenceu. Vamos comprar a sala. Olhou para a mulher dele e disse, vamos comprar. Ele tem razão. Conhecimento de mercado, conhecimento de mercado financeiro. Sim. Após mostrar tudo isso, ele foi e disse, realmente vamos comprar. Compraram as salas, 3 salas. Não é? Carga d'água não foram para lá. Aluguei as salas, certo? Que estavam alugadas por 7 mil reais, ou seja, ele completava com mais 1.000 e poucos reais para pagar a prestação. Isso na época, né? Na época. Se for pegar hoje em dia, já deve estar tirando... Aí, sabe quanto hoje, se ele quiser vender a sala dele? 12 mil reais o metro quadrado, estamos pedindo lá no Square. Pedida, né? Então, vamos dizer, entre 11 e alguma coisa. Veja a diferença de ganho, que foi, certo? Foi que ele teve. Fora o que ele... E ele deve estar quitando essas salas, já tem uns, acredito que uns 7 anos, mais ou menos 8 anos que ele comprou, então aí tem mais pouco, 3 ou 4 anos de prestação, entendeu? Então veja a diferença. Então quando o corretor ele tem conhecimento de mercado, né, ele se qualifica, que isso é uma qualificação também, entendeu? É esse resultado que tem. É por isso que às vezes o cara diz, pô, eu não consigo vender, pô, porque, velho, às vezes o cara bota uma gravata, né? Eu aboli a gravata tem uns 10 anos, mas eu trabalhei com gravata até 30 anos de corretagem. Né? Você trabalhar em Alagoas, que eu imaginava trabalhar aqui de bermuda, né? Mas aí eu vim trabalhar... na camiseta florida. Aí eu boto uma gravata, um blazer, né? Para trabalhar. E aí você, de repente, o cara sai de casa, bota uma gravata, aí vai para um café, tá lá os amigos, que também são corretores, né? E aí depois, meio-dia, vou para casa almoçar. Volta para casa almoçar. Aí conversa com os amigos, volta de novo. Entendeu? E não procura fazer um network. Não procura fazer... Porque, olha, onde eu vou, Marcinho, eu penso no meu network de venda. No geral. No geral. Eu costumo, quem quiser me pegar, eu estou sempre ali naquela barraquinha entre o Lupana e a barraca O Pirata. Tomando um vinhozinho. Eu faço a minha caminhada de 5 quilômetros, né, diariamente, e passo diariamente mais meia hora. Sábado e domingo, aí eu passo 3 horas. Ali eu chamo meu plantão. Porque eu estou sentado, tomando minha aguinha de coco depois, aí passa um. Cabral, rapaz. Rapaz, eu tava louco pra te ver. Rapaz, minha família, meu irmão ou minha irmã, aí passa um amigo, rapaz, uma médica amiga minha tá querendo comprar. Olha, domingo eu tive um resultado fantástico. 2 negócios. Eu estava sentado tomando água de coco, passou uma amiga, rapaz, tem uma médica amiga minha que falou em comprar imóvel, eu lembrei logo de tu. Por que o cara me lembrou logo de mim? Porque eu fiz um bom baita do negócio pro cara. Eu vendi 3 imóveis para ele, 3 imóveis satisfatórios. Que ele, inclusive, revendi e tudo, né? Então, quando você vê o cliente como parceiro, entendeu, Marcinho? Aquilo que eu falei lá atrás, acontece isso. Verdade. Primeira coisa, o cara se lembrou, disse, cara, eu lembrei de tu na hora. Falei, ó, meu corretor... Posso dar o seu telefone? Já devia ter dado. Não pergunte não, na próxima. Já dê. É o relacionamento ganha-ganha, né? Você faz o cliente ganhar e, consequentemente, você marca a vida do cliente Com certeza. O resto da vida. Assim como o contrato também. Tem corretor que faz péssimo negócio que acaba marcando negativamente. Exatamente. E eu acredito que uma coisa que os corretores mais novatos reclamam muito, porque hoje em dia o cliente não fideliza. Aí quando eles vêm me falar isso, eu falo, mas por que eles não fidelizam? Eles não sentem confiança no teu atendimento. Às vezes, se fazia uma pergunta que você fala, peraí que eu vou buscar saber. Essa dúvida que você causa na cabeça do cliente, muitas vezes faz ele pensar, será que esse é o corretor certo para eu comprar o meu único imóvel que eu vou? Às vezes ele pensa na vida dele. Às vezes a compra é o único imóvel. É Eu já vendi imóvel. vários imóveis que foi o único imóvel para o cliente. Okay. Entendeu? Pra você ter ideia, eu encontrei, isso deve ter uns 4 para 6 meses. Eu encontrei uma pessoa, eu estava na praia. Aí o cara falou, Sérgio Cabral,
Aí eu olhei e não reconheci. Aí ele olhou assim pra mim, você não tá lembrando de mim não, né? Aí eu disse, rapaz, vou ser bem sincero, não tô não, velho. Ele disse, rapaz, você vendeu minha casa, que eu moro com a minha família. Aí eu disse, quando? Ele me disse, quando, velho? Lá atrás. Aí eu digo, pô, velho, dei um abraço nele, bicho, você me desculpa, velho, é porque tu tá bem, tá tal. Tá diferente. Ele disse, não, velho, você foi... Aí o cara, o impressionante é quando ele disse, você foi fantástico, né, na escolha, porque quando você ajuda o cliente, que às vezes o cliente, por exemplo, o cliente não é sabedor da rosa dos ventos. Né? Nós, corretores, temos a obrigação de saber o que é a rosa dos ventos. Eu estou falando aqui, talvez o ouvinte não vá saber o que é a rosa dos ventos. Né? É onde tem a maior incidência de vento. O nome está dizendo, rosa dos ventos. Né? Posição nascente, leste. Né? O cliente tem a obrigação de saber? Não. Mas o corretor, o que às vezes faz? Quer levar o cliente só pela manhã, porque o apartamento ele leva um pouco de sol à tarde. E não se deve fazer isso. Não é? Uma vez um cliente me chamou, recebi uma indicação, inclusive, e aí eu liguei para o cliente, não, eu estou querendo vender um apartamento, eu gostaria... Não, eu disse, eu gostaria de fazer uma visita. Ele disse, não, vou te mandar as fotos. Eu digo, não, eu quero as suas fotos, mas eu quero fazer uma visita. Eu não consigo vender aquilo que eu não vejo. Entendeu? Aquilo que eu não compro. Eu tenho que ver, compro. Então, eu vendo. E aí, marquei com ele, fui lá. Ele marcou comigo de manhã. Cheguei pela manhã, olhei o apartamento, tudo. Aí eu vi que a posição dele não era 100% nascente. Levava aquele que a gente chama... Sol lateral. A gente chama... Tinha um corretor de Palmeira, que Deus o tenha, que ele dizia da posição Nestlé. Nestlé, que era uma posição que não levava sol, nem de, entendeu? Levava um pouco de sol. E aí eu vi essa situação. Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu estou com um cliente, inclusive, pro seu apartamento. Eu vou agendar com ele sexta-feira, 14 horas, entre 14 e 15 horas. Não faço isso não. Eu digo, por que não? Aí não tem ninguém, tudo. Não, porque esse tipo de apartamento a gente só pode mostrar pela manhã. Eu digo, não, por quê? Eu quero mostrar exatamente à tarde, que é para o meu cliente ver a situação solar. Ele disse, não, pô, você é o único que está dizendo isso. Os outros 5 que vieram disseram assim, não, a gente só vai mostrar pela manhã. Eu digo, pois não. Eu vou mostrar e vou vender seu apartamento mostrando à tarde. A falta de transparência na negociação. Mas não é questão da falta de transparência, Marquinhos. É que você tem que chegar para o cliente e dizer o seguinte, olha, esse apartamento aqui, veja que prédio, veja que localização, veja... Agora nem tudo é 100%. A posição solar dele não é uma das melhores. Mas em compensação, você se imagina morar nesse apartamento pagando isso? Entendeu? A diferença... Uhum. Claro, e até... E eu gosto muito da minha mãe, porque depois o cara vai xingar quem? Aquele fila, entendeu? A pobre da minha mãe que não teve nada a ver com a venda. É verdade. E aí, como eu gosto muito dela, eu digo, não, senhor, o senhor tá, eu vou trazer à tarde e vou vender seu apartamento assim, entendeu? Porque eu tenho que mostrar, eu vou vender qualidade, eu não vou precificar, certo? Eu só vou precificar no final. Certo? Eu vendi um apartamento... Vender os prós e os contras, claro. Mostrar, ser transparente na negociação. Eu vendi um apartamento a uma funcionária da Record, a Márcia, até citar o nome dela, e aí, Márcia, quando eu procurava um apartamento, ela disse, Sérgio, eu só tenho 200 mil reais, não tenho mais nada do que isso. Só consigo comprar nisso. Mas eu quero um apartamento com, no mínimo, 100 metros quadrados. Eu digo, assim está um pouco difícil, mas eu vou trabalhar. Aí consegui um, só que era poente. Cheguei para ela e disse, amiga, achei teu apartamento. 3 quartos, com suíte, tá reformado, o cara botou uma cerâmicazinha boa, os armários em boa qualidade, só tem um defeito. Aí ela disse, qual é? Eu disse, vamos lá para tu ver. Aí peguei, quando ela chegou lá, ela disse, eita, Cabral, o bichinho é quente, né? Eu disse, esse é o defeito. Agora é o seguinte, tá dentro do preço que tu quer. Agora, vamos aqui. Aí tinha outra venda lá nessa mesma situação, só que era nascente, né? Aí disse, ó, esse aqui tá 200, esse aqui tá 330 mil, o cara tá pedindo. A diferença é de 130 mil. Aí eu precifiquei, entendeu? Uhum. Eu disse, Marcinha, infelizmente, 130 mil, quanto a conta de energia? Dá pra botar ar-condicionado. Aí tu usa 20 anos. Eu fiz a conta ali rapidinho. Ela disse, né, Serginho? E eu trabalho o dia todo com meu marido. Eu digo, e final de semana tu vai pra praia pra não ficar nesse sol aqui dentro. Entendeu? E mora hoje, tem 10 anos que ela mora no apartamento dela e tá satisfeita, morando onde ela queria, no Estela Maris, ali no Vera Arruda, aonde hoje, na época não tinha. E hoje o Vera Arruda tá top, desde a praia até a avenida do shopping, né? A Dona Constância. Exatamente. Aí imagina a valorização que ela teve no Porque apartamento aquela parte dela de também. trás ali não estava reformada. Não estava reformada. E ela comprou naquela época.
Entendeu? Já Por teve isso um que ganho estava esse absurdo. preço. Então teve. Então é isso. O corretor tem que entender que ele não precisa enganar o cliente. Ele precisa ser o mais super sincero possível, nem que ele perca a venda. Certo? Mas para isso, ele tem que ter uma estabilidade financeira. Sim, Que eu vou te explicar também como funciona. verdade. E outra questão também hoje, em Maceió, a gente vive uma realidade assim cultural, já digo, que tá vindo muitas pessoas do sul, sudeste, centro-oeste. Essas até do pessoas norte. gostam de apartamento poente, viu? As pessoas gostam do apartamento poente. Então, às vezes, o corretor ele se limita a esse pequeno fato. Não, aqui é nascente, não pega. Ou muitos corretores se perguntam, mas é poente ou nascente? Sei qual que é a posição solar. Não, ele é face norte. Então, até para o corretor, eles tentam, às vezes, se o corretor não entender muito bem, ele já vai vender aquele peixe de uma forma errada, né? Isso. E agora você pega um cliente do sul, sudeste e fala, ó, aqui ele é poente, aqui em Maceió é mais quente, mas ele sabe que o apartamento dele nunca vai ter um problema com um bolor, a área molhada dele sempre vai estar tranquila, vai secar uma roupa numa qualidade melhor. Então são detalhes que muitos corretores não procuram se informar a nível também não só de Alagoas, a nível nacional. Que às vezes você ganha uma venda falando a verdade para o cliente, e o cliente vai ficar muito mais satisfeito com o seu trabalho e vai acabar te empurrando para frente com outros clientes. A parte da transparência, ela tem que ser sempre com o cliente, cara. A partir do momento que você tentou fazer alguma coisa, esconder alguma informação, já não tá correto, né? E outra, viu? Credibilidade é uma coisa que não se vende em prateleira. Credibilidade você conquista, certo? Eu no meu começo, eu tenho que ser também claro com isso. Alguns empreendimentos que eu não conhecia, é por isso que eu sempre digo, eu só hoje, né? Eu só vendo aquilo que eu conheço. Às vezes o cliente fazia uma pergunta que eu não sabia. Eu pedia 24 horas para responder. E aí, velho, eu fuçava tudo com a consultora, com o arquiteto que fez, para me dar essa informação para passar para o cliente. Entendeu? Isso me dê 24 horas que eu vou saber. Porque às vezes tem coisas que o corretor não sabe tudo. Mas como é que você vai para um plantão, certo? Plantão tal, do imóvel, vai que hoje até tem poucos plantões. Você pega o empreendimento e aí o corretor não conhece bem. Eu já vi isso demais, entendeu? Então você vai para o plantão, você tem que saber até do arquiteto que fez o projeto, né? Tanto o arquitetônico como o calculista, entendeu? Como se possível um memorial descritivo ali na mão. Porque hoje você tem tudo na mão. E hoje você tem na palma da mão com o celular. Então você vai fazer o quê? Você vai estudar aquele empreendimento. Porque na hora que o cliente chegar, cara, você está dominando aquilo tudo. O cliente perguntar até vazão de água, você recebe tudo isso no manual. Que entendeu? é o conhecimento. Que é o conhecimento. Você facilita a tua venda. Entendeu? Então, na época, quando nós íamos para os plantões, o que acontecia? Eu levava uma revista para ler, um livro para ler, porque a gente não tinha WhatsApp, né? Para você passar o tempo. Hoje você passa um tempo, eu chegava no plantão tipo 8 horas, 8h30 às vezes, 9 horas estourando, e saía 17 horas, 18 horas. Então, esse tempo aí, esse hiato que você tinha de tempo, você tinha que ter alguma coisa para ler. Né? Então eu sempre levava alguma coisa que me acrescentasse, né, no meus conhecimentos, seja de vendas, né, formas de vendas, formas de abordagem, forma de se vestir, até isso. Porque é engraçado, sabe, Piscinini, que às vezes eu vejo, eu como presidente, aí, cara, eu vou entregar a carteira, o cara se levanta lá, eu digo, vixe, meu padrinho Cício. O cara não entende que ele está entrando numa profissão, né, que dá bons ganhos, não é? E aí, velho, eu cheguei para o diretor lá, o nosso superintendente, e disse, olha, você está botando que o cara tem que vir para ser diplomado, ele tem que vir de blazer? Não, presidente, eu boto que venha de esporte fino. Eu disse, esse cara não entende o que é esporte fino. Viu? Como é que o cara tá vestido, velho? Aí eu disse, tem que vir de blazer. Aí um cara foi amigo meu, não é? Presidente, rapaz, eu vou receber aí, mas o cara tem que ir de blazer. Eu não tenho blazer. Eu disse, alugue, meu irmão. Ué, alugue. Se um amigo seu lhe convida para o casamento, você vai fazer o quê? Você não vai alugar? Vou. Então alugue. Tá liso, eu empresto o meu. Eu tenho ainda uns 18 ternos, que tá aí, que eu comecei a doar, alguns, entendeu? Porque é inadmissível você ir para uma formatura, velho, de uma profissão que vai te dar. E o cara, aí outra vez você eu tá olhei, entrando dentro do mercado imobiliário, dentro do mercado porque de trabalho. não quer o que não, a roupa fala por você. Demais. Né? Veio uma moça receber a carteira, a moça veio com aquele cabelo roxo, um pisse aqui, outro pisse aqui. Eu olhei assim e digo, pô, vai ser difícil. Digamos assim,
Vai impedir de se vender? Não. Facilita? Também não. Então facilita a sua vida. Se é um homem, tá aqui com você, a barba feita, o cabelo, entendeu? Aí o cara chega com aquela barba da moda, aqui assim. Cara, corretor não tem que estar na moda. Entendeu? Como é que você se veste? Bem, se você o que eu fazia. Antigamente tinha a revista Playboy e eu pegava que a Playboy ela tinha um trecho, né, que falava sobre vestimento. E eu aprendi muito. A dar nó de gravata, que eu não sabia, aprendi com a Playboy. Lá no desenho fazendo. Hoje eu sei 3 tipos de nós de gravata, entendeu? A combinar, né? A colocar uma meia, né? Se você tá com sapato preto, bota a meia preta. Se você tá com sapato marrom, pode até botar uma meia marrom. Nada de meia colorida. Às vezes eu vi o cara calça branca, calça preta, sapato preto e uma meia branca. Ou a meia... Então, digamos assim, aí você diz, Sérgio Cabral, isso é detalhe. Cara, eu sei que isso não ajuda a vender, mas você tem que, o cara dizer, pô, o cara, entendeu? Mas ajuda a vender. Ajuda a vender. Mas se você está na recepção, você é um diretor de uma empresa, certo? Você vai adentrar na sua empresa, aí chega lá, você vê um cara que está de blazer, bem vestido, cabelo bem feito, tal, e tem mais umas 4, 5 pessoas na normalidade e outra até fora do normal, como eu te falei, quando essa moça veio. Sim. Né? Você vai interfonar para a secretária e vai perguntar quem o primeiro? Quem é o... Quem é esse moço aí que está ali? Arrumado. Entendeu? Porque ele fala por si. Certo? O seu carro, não é preciso ter um carrão, tá zero. Ele tem que estar limpo. Entendeu? O cliente chegar, não tá empurrando, como já vi situações, faltar combustível no meio, você tem que estar preparado, velho. E você não pode também dar chance, como nossa profissão é uma profissão que é muito bem remunerada, mas o risco de você não efetuar a venda por falhas técnicas, né? O cliente às vezes não sabe quem está do outro lado. Às vezes uma própria vestimenta mesmo, o teu modo de se vestir, o cliente vai olhar e já vai criar uma barreira, a primeira barreira. É um preconceito. Um preconceito. Que na assim, diga-se o seguinte, pré, né? Exatamente. Ele separado, pré-conceito. Porque quando você olha, eu tô olhando aqui pro Márcio, né? Eu o conheço. Mas se eu não o conheço, eu vou ter um pré-conceito do que ele pode ser. Antes dele abrir a boca. Certo? Então você vê aquela pessoa, porque antes do cliente comprar de você, ele compra você. Exatamente. Isso é verdade. Entendeu? Então, se ele compra primeiro você, aí depois ele vai comprar de você. Se ele não compra você, velho, ele vai ficar, sabe aquele negócio? Vai ficar correndo, vai deslizar. Eu já peguei clientes assim. Cliente que diz, rapaz, eu fui atendido por um corretor que, pelo amor de Deus, Sérgio Cabral. Entendeu? Ou seja, o cara não teve empatia com o cliente, certo? Talvez não tenha sido simpático, ou talvez ele causou uma situação que o cliente disse, olha... Gerou um bloqueio com o cliente. Gerou um bloqueio. Pronto. É aquele velho pré-conceito. Exatamente. E isso daí, ele, assim, tem muitas coisas envolvidas nisso, né? Como a gente conversou aqui, tem a questão, a maioria das pessoas, elas compram um imóvel, certo? Então, às vezes o cara não tem a confiança de você pegar e botar o imóvel, todo o capital daquela família, designar uma pessoa que às vezes não se aparenta, não está com a vestimenta adequada, tudo. Você fica com receio. Com receio de você olha assim, a forma, até o cara de forma chegar, o cara vai dar a mão tá molhada, tá suada, porque o cara ficou... Unha mal feita, cheia de terra, preta. Você tem que representar você para si próprio. Você é a tua empresa, né? Você é a sua empresa. Esse negócio do corretor sem empresa, eu vou te contar um segredo aqui, que é o seguinte. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos, 10 anos já de corretagem. Então, financeiramente, eu estava já estável. Estava bem, mas estava já estável. Já tinha um carro bom, que era um Cadete SI, né? Conversível. Já morava bem, né? E aí foi quando eu aprendi que nós, corretores, somos uma empresa. Mas a gente só aprende na paulada. E eu às vezes, palestra, às vezes as pessoas me convidam para fazer uma palestra, e eu sempre digo isso gratuitamente para quem quer fazer. Porque às vezes o cara diz, porra, o Sérgio Cabral viajou. É porque você tem 38 anos de profissão, como eu tenho. Você tem X anos de profissão, então você tem que se programar. Né? Você vai fazer... na minha vida tudo é programado. Uma viagem, eu estou programando uma viagem para o ano que vem, ela já está começando a ser programada agora. Programada de que forma? Escolha de local, né? E depois pagamentos de hotel e passagens aéreas. Né? Aí você leva o suficiente, que você pesquisa quanto vai precisar diariamente de X tantos reais, ou dólares, ou euros, para ficar nesse lugar. Né? Então, para mim é tudo programado. Mas eu aprendi isso lá atrás. Uma pessoa me ensinou, porque eu cheguei com ele e disse assim... Meu padrinho,
aquela história de você criar uma amizade com o cliente e chamar ele de Padinho, né? Cheguei, mas Padinho, rapaz, eu recebi essa comissão aqui, rapaz, aí, carnaval aí, eu queria que tu me ajudasse. Ele disse que tira 10% aí e me paga aí o resto. Ó, o cheque é do cliente, tu conhece. Ele olhou pra mim assim, aí disse, senta aí, sentou. É a primeira vez que você me pede, eu vou fazer. E que seja a última, porque você não precisa disso. Agora me escute, meu filho. Disse assim, meu filho. Aí eu dei aquele supatão assim, eu disse, tá bom. O que é, Padinho? Ele disse, fulano, pega aqui esse dinheiro, vou dar ele aqui e guarda esse cheque. Aí quando ele me deu o dinheiro que eu contei, ele não tinha tirado o juro. Os 10%. Aí eu digo, tira o 10%. Ele disse, não vou lhe cobrar nada, que é pra você não vir pedir mais. Agora eu vou ensinar você a não pedir mais. Aí eu digo, tá bom. Qual é a tua despesa hoje, Sérgio Cabral? Mensal? Aí eu digo, a despesa era pequena na época, X mil reais. Você não tem vergonha na sua cara, não? Vim me pedir isso. Mas por que, Padinho? Como era aquela relação de amizade, ele disse, Serginho, hoje tu troca de carro em quanto tempo? Rapaz, eu passei, vi, gostei. É que nem diz o Amaral Roya, gostou, levou. Viu, gostou, levou. Gostou, levou. Aí eu troco, né, Padinho? Eu passo 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos, por exemplo. Esse carro tem 1 ano e 6 meses, já vou trocá-lo. Numa cor melhor, que eu vi um amarelo. Aí isso tá bom. Roupa. Padinho, quando eu comecei, velhinho, eu tinha 2 camisas. Então, uma eu lavava e a outra eu usava no outro dia, aquela que tava limpa, passava o ferro, tal. Hoje, né, o Júnior, na época que Deus o tenha também, que era da Algo Boys, que hoje é o irmão dele, João, que na época era dono da Algo Boys. Então, toda vida que a Algo Boys lançava a coleção, ele mandava para mim 4, 5 camisas. Então, eu ainda tenho camisa dentro do saco da Algo Boys lá para usar. Deve ter umas 60 camisas no meu armário. Isso é interessante. Calça, eu digo um monte também, sapatos uns 30. Ele disse, tá vendo? Você tá gastando errado, velho. Você não consegue fazer isso. Entendeu? Você precisa de quantas? Talvez estourando 15 camisas. Estourando calça, 6, 8 no máximo. Sapato, quando um começar a ficar ruim, você troca. Precisa de 2, 3 pares de sapato, um marrom, um preto, entendeu? Pra combinar. E aí eu fui vendo, quando eu cheguei, rapaz, sapato que só, camisa, aí eu digo, rapaz, não é como, tem razão. Aí ele foi e disse, meu filho, seguinte, você vai me prometer, você vai sair daqui me prometendo isso, é pra você aprender. Você vai fazer o máximo possível para juntar 10 vezes o seu custo mensal. Quando você conseguir atingir o 10 vezes o seu custo mensal, não é que você vai gastar, não. É que ali você vai ter uma segurança para não perder 10% como você queria perder para mim. Porque eu sou profissional liberal que nem você. Por que eu não faço isso para ninguém? Porque eu administro a minha grana. Eu consigo saber que eu sou uma empresa e eu só rodo a minha empresa com o quê? Capital de giro. Então vocês, corretores de imóveis que ganham bem, tem que saber administrar o dinheiro de vocês. Então, quando você conseguir esses 10 vezes o seu custo mensal, significa dizer que se você passar 10 vezes sem vender, você tem lá. Agora faça o seguinte, toda vez que você vender e conseguir essas 10 vezes, você tire 5% da sua venda, no mínimo, e aplique nesses 10. Ela tem que ser sempre crescente. Vai tocar o carro? Não tira desses 10. Entendeu? Embora ele esteja já 30, 40, aí você vai estar com mais segurança. Talvez aí, quando atingir esse patamar, aí talvez você possa fazê-lo, mas sabendo que tem que recolocá-lo de volta. Trabalhar para manter aquela... Entendeu? Aí eu comecei isso, Massinho, há 30 anos atrás. Mas eu já tive pagamentos de condomínio em atraso, de aluguel, combustível de carro, faltei. Entendeu? Rapaz, o teu combustível. Entendeu? Mas por conta das minhas irresponsabilidades e eu não ter alguém que me orientasse. E com essa orientação, eu passei 2 dias, rapaz. Sabe aquele negócio fervendo no meu juízo? Eu digo, não é que o homem tem razão. Aí eu comecei a fazer devagarinho. Entendeu? Uma tapa de luva, né? Eu comecei a cortar meus gastos, porque eu tinha... No Maicai, eu tinha uma mesa reservada, tinha minha garrafa de uísque, tinha isso, tinha aquilo. Eu comecei a diminuir aquele supérfluo. E comecei a juntar aquilo ali. Em pouco tempo, menos de 3 meses, eu já tinha juntado os 10 que ele tinha me dito. E aí eu comecei a crescer mais. Por quê? Porque como eu sempre vendi bem, então eu sempre tirava 5. Às vezes eu não tirava 5, tirava 20.
do que eu ganhei, entendeu? Aí foi quando eu comecei a crescer financeiramente, certo? Foi quando eu comecei a comprar meu apartamento melhor, foi quando eu comecei a comprar. Aí eu tirava para quê? Investir, entendeu? Eu deixava ali o suficiente para que eu pudesse passar 1 ano, 2, sem dor de cabeça, mas investindo. Porque se você ficar só com dinheiro, o dinheiro é aquela coisa. Espeto de... Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Se eu ensino o cara a investir em imóvel, o que eu vou fazer? Eu vou investir em imóvel. Comprar um bom apartamento para ele morar. Nós temos apartamento de rentabilização lá no Barra Bale. Já compramos mais 2 aqui na Ponta Verde. Entendeu? Então, isso é o que eu estou pensando mais no meu futuro. Porque eu estou com 61 anos de idade, daqui a 15 eu estou aposentado. Vou render de quê? Dos frutos que eu vim trabalhar. Entendeu, Marcinho? Então, se o corretor que hoje está começando, ou quem estiver me ouvindo, fizer isso, vai ser a melhor escolha. Para alguns vai ser assim, pô, Sérgio, eu consegui, digamos, se o cara tem uma despesa hoje de 10 mil reais, ele vai ter que ter 100 na conta, né? A ideia é essa. Mas quando ele tiver atingido, digamos, 500 mil na conta, ele está trabalhando tranquilo. Ele quer trocar o carro dele, ele pode tirar lá 50 mil, não pode? Tira, certo? E aí, depois ele tem o quê? 2 ou 3 anos, vai trocar o carro de 3 anos, não vai trocar o carro nem de 5 para não ficar muito distante, nem em cima para não perder perdendo dinheiro. Então, a cada 3 anos você troca, é o ideal, entendeu? Você pode tirar ali e nesses 3 você tem que repor de todo jeito, você vai querer trocar de novo. Quer fazer uma viagem? Posso tirar? Você já com 40 vezes, 50 vezes, tira. Vai gastar X sabendo que tem que repor. A condição, porque se você tirar, um dia acaba. Né? E tentar investir o máximo possível, né? Porque a velhice chega. Eu já participei de cota para enterrar corretor, já fiz feira para viúva, porque o corretor não deixou nada. Caras que cresceram comigo, né, no mercado imobiliário e que vendiam bem. Mas só que o cara só pensava ali no momento. Você tem que ver o momento? Tem. Eu gosto de ver o momento. Gosto de tomar um bom vinho, gosto de viajar, gosto de ter um bom carro, gosto de curtir. Futuro, mas tudo isso tem um preço. Entendeu? Mas eu penso lá na frente. E para um corretor, eu acho que ter um bom desenvolvimento profissional, eu acho que uma das premissas da profissão é a tranquilidade financeira, que o cliente sente. O cliente, quando eu vou te atender aqui, eu estou precisando pagar meu aluguel que já está atrasado. Você, às vezes, até deselegante, velho. Você às vezes é meio... você passa aquelas etapas, né? Que eu chamo, a gente tem etapas no processo de venda. Aí quando você está, como tinha um tio meu que falava, que você está com a língua para fora já, o cliente parece que sente isso. Sente. E outra coisa, ele sentindo isso, ele vai negociar e tu vai aceitar. Porque tu vai fazer aquela velha conta, é a velha máxima, não tem jeito. Cara, melhor engolir do que cuspir. Aqui eu resolvo a minha vida. Eu resolvo metade dela, eu resolvo 100% e ainda sobra alguma coisinha. Se perder aqui eu não resolvo nada. Se perder aqui eu não resolvo nada, entendeu? Então, quando você tá com um colchãozão lá, meu amigo, não negocio não. Sabe o que já aconteceu? Há 4 meses atrás isso aconteceu. Não, 6 meses atrás isso aconteceu. Um negócio interessante. O colega me ligou e disse, pô, Cabral, eu estava querendo comprar esse imóvel e vi com fulano e não consegui. E por que você não conseguiu? Não, porque eu fiz uma proposta e o cara não aceitou. Eu disse, como é a tua proposta? Assim, assim, assim. Aí eu olhei assim, eu digo, eu vou aprovar a tua proposta. Vai nada, eu digo, vou. Oxe, nessa condição aqui, eu aprovo. Não sei por que o outro não aprovou. Aí ele foi e me deu. Sabe por que o cara não aprovou? Porque o cara pegou o seguinte, o sinal era X mil reais. O cara queria dividir o sinal em 3. Aí a construtora não aceitou. Sabe o que eu fiz? Conhecia bem o cara. Eu botei, eu disse, o sinal vai ser à vista. Aí Sérgio Cabral, paguei o sinal do cliente. Eu disse, você vai me pagar? A mim. As 3 vezes. Tu vai fazer isso? Você não vai me pagar não? Não, vou. Então eu paguei o sinal do cliente, certo? Eu fiz as contas fácil. Vou ganhar X. Né? Então eu pagando aqui, eu já recebo uma semana, né? Parte do que eu estou investindo, entendeu? Como eu conheço o parceiro que eu estou vendendo, se fosse uma pessoa qualquer que eu não conhecesse, logicamente que eu ia ficar com a pulguinha aqui atrás da orelha. Mas o cara que eu sabia, que eu conheço há quase 25 anos ou mais, trabalhador, dentro de tudo, né? Aí ele foi e disse, aí ele também disse assim para mim, pô, Cabral, eu não procurei você que eu achei que você só vendia padrão AA, e não venderia isso para mim não. Peguei meu carro, fui lá, escolhi inclusive um lote melhor para ele. Eu cheguei lá, não compre esse não, compre esse outro aqui. Tantos mil reais a mais, mas vai ser melhor. Né? Ele disse, pô, Cabral, mas vai aumentar X%. Eu disse, você pode pagar? Eu disse, posso. Eu disse, então compre ele. Tá bom. A diferença no sinal não era tanto, entendeu? Aí ele disse, você vai aprovar a entrevista? Eu digo, vou.
vou aprovar em 3 vezes. Mas eu não tinha falado ainda que Como eu que iria ia pagar. fazer, né? Cheguei na construtora e disse, ó, eu botei a vista e o resto dentro da construção que ele queria. Aprovei. Aí cheguei para ele, só está aprovado aqui nessa condição, só que esse sinal eu vou transferir para você e você transfere para a construtora e você vai ficar me devendo essas parcelas. Ele olhou para mim assim, tu vai fazer isso? Eu digo, vou. Aí fez. Rapaz, eu recebi esse cara sabe que eu gosto de vinho? Eu recebi uma cesta desse cara que foi assim impressionante. Eu disse, rapaz, não precisava. Ele disse para mim que tu realizou meu sonho. Como é que não precisava? Cara, isso é impressionante. Você vai lá em cima, né? Aí o cara, velho, vai lá no comérciozinho dele, sabe que eu sou. Eu digo, velhinho, esse vinho que você me deu é top de linha, não precisava você fazer isso. Eu sei quanto tu gastou aqui, velho. Ele disse, Cabral, o que você fez por mim, isso aí não chega nem, entendeu? Porque ele disse, eu vou construir o meu sonho lá e quando eu construir, o primeiro visitante vai ser você, vai ter um apartamento lá para você dormir com a sua esposa. Cara, isso para um corretor de imóvel, entendeu? É sensacional. É sensacional, É muito pô. melhor que uma comissão. Pois é, entendeu? Então eu tenho algumas histórias de vendas, né, de credibilidade em função disso, né? Eu tenho uma com o Delman. Aliás, não tenho uma não. Da manhã eu tenho 3. Eu fiz a primeira. Quando eu fiz a segunda, ele chegou, botou a mão na cabeça e disse, porra, Cabral, de novo não, né? Eu digo, de novo sim. Entendeu? Porque simplesmente o seguinte, eu fui vender um apartamento, o Cirrá, vê só. Cliente, eu passei 1 ano tentando vender um apartamento para o cliente, porque ele só queria um apartamento que fosse leste, uma vista espetacular para a praia, porque ele morava logo atrás ali do Aquaba, que eu vendi para ele, eram 2 quartos, ele precisava do maior, e eu rodei quase 1 ano com esse cara mostrando ali nos Telamares, Ponta Verde, mas não tinha aquela fresquinha do mar, tinha aquela, entendeu? Mas não atendia o que ele queria. Aí eu conversando... Não chegava na expectativa que ele estava querendo. Encontrei Delmanzinho, o que tu vai fazer naquele terreno? Ele disse, Cabral, eu vou fazer ali, vai ser o primeiro prédio com 15 andares em Maceió, naquela região. Eu digo, opa, aí o meu estágio, já liguei com o cliente, preciso do projeto, quanto? No máximo 118 metros. Ele queria até 100, eu digo, ele vai pagar 8 a mais. Aí peguei o projeto debaixo do braço. Valor do apartamento, 575. O cara só queria no máximo até 400. Aí botei debaixo do braço, chamei o cliente, disse, arranjei teu apartamento. Ele disse, é nada. Eu disse, bora? Agora tu não tem o que reclamar, não. Aí botei ele no carro, cheguei de frente do terreno, parei o carro, desci. Aí eu digo, agora fecha os olhos que é pra tu não olhar. Aí o cara disse, porra, Cabral, deixa tua presepada. Eu digo, vai, macho. Aí quando ele fechou os olhos, disse, Abra. Aí ele olhou assim e disse, tá de sacanagem, né? Cadê o prédio? Eu digo, oxe, agora segura na minha mão? Ele segurou, disse, agora fecha os olhos de novo. Isso aqui vai subir. É difícil cirrar. 6 apartamentos por andar, né? De 101 metros a 118. O teu vai ser o 118 porque a terminação 1 é virada para o leste lá. E vai ser o 14º, o 1401, que é o que vai ter a vista top e a ventilação top. Tá sentindo a minha mão vibrar esse apartamento? Ele disse, aí soltou minha mão, tu tá de sacanagem comigo? Que ele ficou bravo. Eu digo, não, velho. O que tu quer não existe. O que tu quer vai ser construído. Vai existir. Aí sentei ali no carro mesmo com ele, aí comecei a mostrar o que o Delman tinha me passado, né? Aí ele coçou a cabeça e disse, mas Cabral, é 500 e pouco mil. Eu disse, sim, pô, tu tem condições. Vamos ajustar aqui? Aí ele queria dar o apartamento dele, né? 260 mil, levei Delman lá, Delman disse, vai ser por 200. Aí eu digo, não dê não. Aí disse, agora, como é que eu vou dar o sinal a esse homem? Disse, tu tem quanto? Rapando tudo. Ele disse, eu tenho 30 mil conto. Eu digo, eita peste, o sinal é 135 mil. Aí eu digo, e agora? Eu disse, agora é o Cabral que vai entrar. Aí eu digo, vamos fazer aqui a proposta, 30 mil de sinal, bota X pra chave, deixa que o seu apartamento eu vendo depois. Aí ele disse, Cabral, rapaz, e se eu não puder financiar, e se eu não vender o apartamento? Eu disse, você não confia no seu corretor, não? Pelo amor de Deus. Até esse apartamento ficar pronto, deixa comigo, macho. Aí fui pro Delman. Delman olhou assim, aí empurrou a proposta de volta. Disse, oxi, Cabral, tá doido, né? 30 mil conto de sinal, não dá nem pra pagar a tua comissão. Eu disse, oxi, eu falei comissão aqui, Delman. Doido é tu. Eu com um cliente bom desse aqui, tu não quer vender? Olha aqui. Ele vai financiar. O homem é funcionário público federal, delegado da Polícia Federal, é X mil de salário. Ele pode financiar isso aí. Ele pode deixar tudo para financiar e não pagar nada, só esses 30. Agora eu consegui que ele consiga pagar 3 mil reais por mês para ir amortizando. E tu não quer vender? Tu me paga quando somar o sinal todinho, aí tu me paga a minha comissão, que é justo. E se vai dar mais de ano? Eu digo, eu perguntei que se pode dar um ano. Eu quero ter crédito contigo, Delman. Quero até receber, né? Quero receber. Sendo assim, aí o baixinho foi e deu
o de acordo, né? Aí cheguei pro cara, o cara disse 575 mil na época, lembro bem. Cabral, tu acha que tá valendo quanto quando eu receber? Eu disse, ó, miseravelmente uns 800 mil. É nada, eu digo, miseravelmente. Tu vai ouvir proposta, tu vai querer... Tá bom. Aí fechei com ele, né? E aí fui trabalhar de vender o apartamento dele. Cara, Deus é bom. Deus é bom comigo demais e bom com meus clientes, que eu acho que essa casadinha, né? 4 meses, Marcinho, eu vendi o apartamento dele por 250 mil reais. Né? Uma que recebeu por 200, eu disse ele, não, 200 não bote não, eu consigo vender mais. Aí eu disse, tá vendo? Seu corretor É bom? é bom? Aí ele foi, disse, e agora? Eu disse, agora você paga. Eu quero receber minha comissão, eu disse, agora você paga o Delman, filho da peste. Aí ele foi, tá, vou lá negociar com o Delman. Ainda conseguiu 3 mil de desconto. Ô, louco, Foi. aí fez milagre. Ele chegou lá e disse, não, eu tô pagando, eu quero me dar um desconto. Aí, liga pro Cabral. Não, o Cabral não tem nada a ver com ele, é eu e você, Delman. Tem que Delman achar que ele, né? Aí eu digo, não, é eu e você, Delman. Eu digo, eu brigo vocês dois lá, me deixa em paz. Aí ele foi lá, conseguiu 3 mil de desconto para receber os 250 mil, o Delmanzinho deu, porque ele não costuma dar, tu sabe quem é Delman. Né? Desconto, Não ele dá não desconto, tá no dicionário mas dele, deu. não. Mas Delman deu porque é o seguinte, o cara depois que comprou o apartamento, ele virou um funcionário do Delman sem ser funcionário. Porque todo dia, como ele morava no, como eu falei, a localização do Cerrado, você sabe onde é, né? Uhum. Ele morava ali de frente ao Acoaba. E o cara que comprou disse, não quero morar agora não. O senhor aluga... Ele disse, alugo na hora. Pois ele ficou pagando um aluguelzinho No próprio apartamento. no próprio apartamento até receber. Você vê como é que são as coisas. Aí todo dia ele tava, Delman, olha, chegou um caminhão de ferro aqui, viu? Tô olhando aqui. Olha, Delman, chegou um caminhão de cimento. Era o fiscal da obra. Aí o Delman disse, Cabral, rapaz, tu arranjasse pra mim um fiscal de obra. Eu digo, é bom pra você que você tá sem pagar nada. O cara todo dia tá na obra. Conheceu do mestre de obra ao engenheiro, aos pedreiros, tudo. Às vezes tava até lá juntando para almoçar com os pedreiros. Então isso, cara, é satisfatório demais, entendeu? Aí o cara foi morar. Quando ele foi morar no apartamento, quem jantou lá a primeira vez? Cabralzinho. Eu. Cara, quando ele viu a fé, ele disse, Cabral, olha que vista que eu tenho. E ali é fantástica a vista. E outra, viu? Eram 2 vagas de garagem, né? Como ele estava comprando na planta, Delman tinha mais, acho que eram 11, eram 12 vagas. Pra ser vendido. Né? É, eu disse, compre uma. Eu disse, não preciso não, pô, só tem um carro. Só eu e a mulher disse, compre. Você imagina você com um 3 quartos, com 3 vagas de garagem. Um dia você vai precisar vender esse apartamento, velho. E até alugar, ele No consegue dia que alugar. você né? vender, é outra valorização. Você vai estar pagando, ele pagou 11 mil na garagem. Uma garagem dessa lá na frente vai estar valendo 50, 80, 100 mil, quiçá, se não mais. É verdade. Aí ele foi e disse, escute seu corretor. Né? Porque o consultor sou eu, né? Você. Aí ele, quando você... Aí ele, tá bom, comprou o apartamento. Cara, sabe o que aconteceu? Esse cara teve um probleminha, precisou vender o apartamento. Aí eu vendi esse apartamento dele, sabe por quanto? 1.250.000 reais. Certo? Aí ele disse, Cabral, só que eu não posso ficar sem apartamento. Porque eu estou vendendo por uma situação, que não vou dizer aqui, né? E eu não posso ficar. Aí eu digo, rapaz, Deus é bom demais contigo. Já tem outra Porque tu não vai oportunidade perder pra a você. vista. Ó, a marca tá com essa aqui. Nessa vista, tu vai ficar no mesmo andar, 14º andar. Olha que vista, tu não vai perder a vista. Vai diminuir um pouco o tamanho do apartamento, que ele saiu de um de 118 para um de 94. Mas só ele é a esposa. Eu digo aqui, ó, dá tu pegar a varanda gourmet ainda. O que ele fez? Comprou outro por 790. Resolveu o problema dele que ele queria resolver, né? Alugou um apartamento de novo e tá morando. Aí quando a gente tá tomando uísque, ele disse, esse meu corretor, arranjou uma desgraça dessa. Mas é a satisfação do cliente, velho. Demais, Aí eu chego no RPA. Então, essa aí foi uma das vendas, né? Depois eu cheguei com uma bem parecida. A Delman disse, não, Cabral, de novo não. Eu digo, de novo sim, Delman. Tu quer vender, eu quero vender. O cliente quer comprar. E já deu certo a primeira. Aí só que o outro, eu não vou falar o nome porque é um homem, é uma autoridade, né? Aí ele disse, rapaz, ele pode pagar o sinal vista? Pode não, mano. Se pudesse, ele tinha botado. Agora ele tem um apartamento para vender, que eu vou vender e vai te pagar. Mesma coisa. Entendeu, Marcinho? Então isso, Já você tem que garantiu a gerar venda, a segurou. credibilidade com o cliente, com o vendedor, né? E com o construtor. Você não pode ferrar nenhum. É Eu não verdade. posso ser só o cliente. Também não posso ser só o construtor. Eu sou o elo. Se eu sou o elo, eu tenho que ser bom para os dois. Para o vendedor e para o comprador. É o intermediador, né? É o Na intermediador. Então hoje podemos falar que o Cabral, há 38 anos atrás, iniciou sua carreira dividindo a marmita para almoço para janta. Sim. E hoje o Cabral almoça ou janta pelo menos uma vez por semana de graça na conta do cliente. Entendeu? Às vezes sim, sabe? Às vezes sim. Às vezes. Rapaz, essa nossa vida de corretor de imóveis, ela tem que ter um network.
certo? Como é que você... quando eu comecei, uma das... Deixa eu ver se eu não... Thelma Damaso. Essa senhora me ajudou muito. Ela era dona daquela estratégia. Era a melhor casa de show, era a única. A pessoa que queria fazer 15 anos era na estratégia. Queria lançar alguma coisa, e eu a conheci. Fazendo, e aí eu cheguei para a Thelminha e disse: Thelminha, minha amiga, eu preciso transitar nesse meio aí. Logicamente, uma festa de 15 anos não tem nada a ver se me mandar um convite para mim. Logicamente, uma festa de casamento não tem nada a ver se você mandar um convite que eu não conheço. Mas um lançamento de um carro, um lançamento de um prédio, às vezes eu não sou convidado, convide, minha amiga. Entendeu? Me ajude, né? Aí ela tava, a menina gerente dela, ela chamou assim, note esse nome aqui, Sérgio Cabral. Todas as festas que não for 15 anos ou aniversário, esse homem tem que estar aqui presente. Eu levantei, dei um beijo na cabeça dela, ela já era uma senhora. E aí, velho, foi quando eu também comecei a fazer network. Por quê? Porque eu chegava mais cedo, onde você chega, velho, você tem que cumprimentar todo mundo. Se tá o lixeiro, se tá o garçom, você tem que cumprimentar todo mundo. Eu saía, boa noite, boa noite, um abraço um no outro. Aí eu chegava aqui, quando eu ia sentar numa mesa, aí o cara, doutor Sérgio, aí não faltava isso naquela minha mesa. Aí já começou as pessoas perceberem isso. E aí o cara disse: legal, pai, vem aqui pra nossa mesa. Porque sabiam que eu chegava, não faltava nada. Entendeu? Porque eu tinha amizade com os caras. E aí os caras, negão, pai, porque a maioria me conhece como negão, né? Negão, pô, senta aqui com a gente. Aí eu sentava ali, a cidade pequena, você está sempre se encontrando nos melhores eventos, quase todo mundo, né? E aí você vai criando aquele network. Aí clube, eu pertenço a um motoclube. E quem é visto é lembrado, né? Quem é visto que é lembrado. Eu pertenço a um motoclube há 25 anos, né? Esse motoclube já passou vários membros. E aí é o seguinte, eu vendi para quase todos os membros. Quase todos eles eu vendi. Eu investi X mil reais numa moto que eu ganhei, digamos, 20 vezes o valor da moto que eu... Transformou o hobby numa fonte de renda. Foi que nem faculdade de Direito. Quando eu fui fazer a faculdade de Direito, eu já tinha 20 anos de profissão. Eu não fui fazer Direito, digamos assim, para dizer, não, eu vou ser advogado e vou abandonar, não. Eu fui para me qualificar. Porque quando você mais entende, você tem condição de dialogar, até discutir. Inclusive... é um agregador. Né? Agregador, e você agrega muito. É? E eu sou um cara que eu sempre faço conta do que eu ganho e do que eu gasto. Eu tenho aqui no bloco de notas do meu celular todos o meu custo mensal. Aqui, por exemplo, eu tomei 2 águas de coco ontem, R$10 está aqui notado, R$10 de água de coco. Aí no final do ano eu sei quanto é, porque antigamente eu recebia X mil reais e, pô, já estou liso, que eu não sabia. Então eu comecei a fazer essa conta. E quando eu terminei o curso de Direito, eu fui fazer a conta quanto eu gastei no curso de Direito, né? Porque eu gastava, não é só mensalidade, eu pagava mensalidade, comprava livros, eu participava de eventos da faculdade, né? Porque você tem que fazer aquela, como é que chama agora? Eu estou esquecido. Extracurriculares. Isso, extracurriculares. Isso, aí você tinha aqui um em Recife, um em Aracaju, ou aqui mesmo em Maceió, você pagava para participar, né? Então aquilo eu somei tudo, de compra de tudo. Eu gastei em torno de 30 e pouco mil reais. Quando eu comecei na faculdade, era R$265 a minha prestação da faculdade, né? Mas combustível que eu tinha que ir, chegava às 6 horas, então somado tudo, deu 30 e pouco mil reais. E aí, desses 5 anos, eu fiz grandes amigos, né? Os meus professores hoje são todos conhecidos, né? E aí eu fui somar o quanto eu tinha ganho. Porque eu vendi para professor, vendi para alunos, né? Vendi até para o dono da cantina. Então eu somei tudo, deu quase 400 mil reais. Então... valeu a pena. Tá na hora de fazer outra, bora fazer engenharia. Não, eu só não faço porque a mulher não deixa. Que eu fui falar para ela, estou pensando em fazer gastronomia. Ela disse, ela olhou assim, bem sério, você olhou assim, essa cara assim de deboche dela. Pra que tu quer fazer isso? Basta eu faço. Aí eu disse, amor, ela disse, você não precisa. Você já tem um network grande demais. Eu não consigo chegar no restaurante e você não consegue sentar de imediato. Porque a gente sempre sai um final de semana para jantar, né? Mas eu, digamos, chego ali no Massarela, aí eu entro, levo até lá a mesa, aí eu digo, ó, um minutinho só. Ela faz assim, né? Hoje ela já entende, que ela é corretora também. Aí eu vou lá falar com o Fabinho, que é o dono. Aí converso com o Fábio, aí tem no meio do caminho tem outra mesa, eu vou cumprimentando. Eu não vejo um cliente, Marcinho, se eu lhe ver ali, não vou fazer assim, Marcinho, eu vou lá. Falar com você. E aí, meu parceiro, como é que você tá? Aí normalmente tá um casal, às vezes eu não conheço aquele casal. Sabe o que o meu cara diz? Esse é meu corretor. Entendeu? Normalmente assim, velho.
E aí já é uma indicação. Já é uma indicação. Aí a minha mulher não entendia, porque às vezes passava 15 minutos, né, até um pouco mais ou um pouco menos, para chegar na mesa. Eu deixava ela, eu disse, vá pedindo aí que eu chego já. Aí ela ficava braba. Aí, cara emburrado. Cara emburrada. Aí eu digo, Renata, isso é que proporciona a gente estar aqui jantando. Entendeu? São esses caras. Esse é o diferencial, né? Esse é o diferencial. E a mulher tem que entender. Mas hoje ela, como corretora de imóveis, aí hoje ela entende. Aí hoje ela vai para um lado cumprimentando, você já vai para outro. Aí ela já entende. Ô, Cabralzinho, e agora sim, uma curiosidade. Depois que você assumiu a presidência do Cresce, impactou na vida do Sérgio Cabral como corretor de imóveis? Não. Agregou, desagregou? Como que você vê assim essa Agregou trabalho. Trabalho. Trabalho só, velho. Responsabilidade. E muita, viu? Só agregou pra mim, sabe o quê? Mais responsabilidade e trabalho, certo? Porque o meu network já é feito, já foi construído, né? Então, digamos assim, eu vou ao Cresce 3 vezes na semana. Chego lá de 8h30, normalmente terça, quarta e quinta. Aí, às vezes, o colega me liga e diz, presidente, rapaz, eu vou passar lá amanhã, professor, isso não é quinta. O cara me liga, presidente, eu vou lá amanhã passar, que hora o senhor chega na sexta? Eu digo, sexta? Sexta não trabalha nem pra mim, amigo, quando vai pros outros, deixa de tua onda. Oxe, sexta-feira sextou, velho. Aí os caras se abrem, rapaz, você tá muito soberbo. Eu digo, não, velho, o que eu conquistei, eu tô com 61, eu comecei com 22. Eu vou estar preocupado em juntar mais. Não, velho, o que eu conquistei tá lá conquistado. Agora... Tá na hora de aproveitar. É para faturar, eu trabalho na sexta-feira, né? Agora, eu para ir... Prospectar não. Aí, por exemplo, teve uma plenária federal semana passada aqui em Maceió. A plenária foi numa sexta. Lógico que eu tenho responsabilidade. Aí eu vou, não é? Ou o cliente marcou, não, eu preciso, vou fechar. Aí eu vou. Mas, digamos assim, eu acordar cedo como eu acordo na quinta-feira, que eu chego... Para mim é tudo no horário. Eu saio de casa 5:45 da manhã. 15:45 toca. 5:45 eu tô lá, já no escuro já. Pode ir lá que você vai me encontrar. Vou pra academia, mais de 50 minutos. Vou terminar minha academia, eu chego em casa 6h15. 6h15, meu filho tá acordando, tomando banho. 6h30 ele tá pronto. 20 para as 7 a gente sai de casa, porque tem que estar 10 para as 7 na Mipobé. 10 para as 7 ele tá em casa, eu volto, né? Aí eu consigo chegar mais cedo. Na quinta, eu gosto de ir com minha esposa no Palato, tomar um vinhozinho. Não é? Aí eu costumo acordar um pouco mais tarde, só 7 horas, que é para levá-lo ao colégio. Eu acordo, 6h40 a gente sai novamente, entendeu? Porque eu tenho que levá-lo. Mas quando eu volto, aí eu tenho um tempo mais com a minha esposa. Mas aí é o seguinte, velhinho, aquilo que eu te disse, se tiver para trabalhar, eu vou, claro, entendeu? Mas vontade de ir, mas não. Aí acontece isso, entendeu? Assim, você tem que administrar seu tempo. É verdade. Entendeu? Cara, para quem tirou plantão, sábado, domingo, feriado, dia santo, hoje eu me dei o luxo de dizer assim, ó, sexta-feira vou pegar minha galega, vou ali para tal canto, ou vamos viajar, ou vamos para Barra de São Miguel, ou vamos fazer alguma coisa, entendeu? Aí o cliente quer marcar para ver, dá para mostrar? Dá, entendeu? Mas se eu puder, doutor Márcio, pode ser segunda. Pode, melhor, Sérgio, né? Então vamos mostrar na segunda. Fica melhor. Posso até ter perdido algumas vendas, entendeu? Devido a isso. Quem é que sabe? Só ele lá em cima. Com certeza. Mas como ele administra bem comigo, eu sempre digo, cara, se tiver alguém abençoado nessa terra aqui, sou eu. Sempre digo, entendeu? Porque, graças a Deus, quando você... Veja bem, assim, quando você se destina, entendeu? Você se destina a fazer o bem possível, ele volta. Entendeu? É a lei da atração. Então, eu não consigo fazer uma venda para enganar. Eu não consigo. Pra dizer ao cliente que é isso ou aquilo, não consigo. Se eu puder fazê-la bem feito, farei. Colegas, já ajudei bastante. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, não atrapalho. Com certeza. Cabralzinho, tá chegando o fim da nossa entrevista aqui. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade aqui conosco, certo? Agradecer vocês também que estão acompanhando a gente. E o tempo fica aberto agora para você fazer um encerramento do nosso bate-papo aqui. E se puder dar um conselho para aqueles corretores que estão iniciando hoje na corretagem, o tempo é seu. Eu quero agradecer primeiro a vocês dois, né, por ter me permitido eu falar um pouco da nossa profissão e um pouco da minha história, né? Eu acredito que quem assistir isso aí vai gostar. Demais, né? Demais. E o que eu digo aos nobres colegas
é o seguinte, gente, não desista, velho. É difícil, mas sabe, aquela rapadura que é gostosa, ela é doce, mas não é mole. Então, a profissão de corretor é assim, ela é doce, mas não é mole. Tem que ter trabalho. Se você não trabalhar, se você não qualificar, quando você vê alguém diferenciado no mercado, que esse cara está ganhando mais do que você, ou talvez lá na frente, tente copiá-lo. Só isso, entendeu? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo de bom? Com certeza ele está fazendo um bom trabalho para o cliente. Então, o corretor de imóveis, ele não pode ser dislexo, ele não pode ser incompetente, ele pode errar, como todos erramos, mas ele não pode desistir. Uma vez a pessoa me perguntou assim, Sérgio Cabral, é fácil ser corretor de imóveis? Eu disse, não, é muito fácil ser corretor de imóveis. O difícil é se manter como corretor de imóveis. Por quê? Porque para ser corretor de imóveis, você só precisa do 2º grau e fazer um curso que vai de 3 a 12 meses, entendeu? Então, isso apenas lhe certifica para você trabalhar, mas não lhe qualifica para você trabalhar. Você que tem que se qualificar. Você tem que procurar saber o que aquele corretor que está em destaque está fazendo, né, de melhor para o cliente dele, para ele, para a família dele. E você tem que ser um cara que tem que ter credibilidade, não só com seus clientes, mas com seus familiares também. Valorizar muito a quem está do seu lado. Valorizar muito a sua esposa, se ela está do seu lado, seus filhos que estão ali do seu lado. Todos eles. E ao cliente em especial. O cliente, para você, ele tem que ser tratado no tapete vermelho, na bandeja, porque é ele que vai dar o teu resultado para que você prospere, certo? E sonhar. Sonhe. Sonhe muito. Sonhe alto. Porque o homem que não tem sonho, ele não chega a lugar nenhum. Tem que ter garra, certo? E aí sim, você vai conquistar o seu lugar ao sol. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês, viu? Quem puder, se inscreve aí no canal da gente, no canal do Mielcast, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço.